Vandalismo, depredações, agressões e uma mancha na história da democracia do Brasil. Uma tragédia anunciada nas sedes dos três poderes da República, resultado de uma leniência das autoridades que não vem de hoje. Crimes que mostram o tamanho dos desafios do Estado brasileiro nos próximos anos. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. Dia em que representantes dos três poderes divulgaram uma nota conjunta condenando a invasão e a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e da sede do Supremo Tribunal Federal por extremistas bolsonaristas. A nota é assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo presidente do Senado em exercício, veneziano Vital do Rego, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e pela presidente do Supremo, Rosa Weber. A nota conjunta, em reação à invasão que aconteceu no domingo, diz o seguinte, abre aspas, os poderes da República, defensores da democracia e da Carta Constitucional de 1988, rejeitam os atos terroristas de vandalismo, criminosos e golpistas que aconteceram na tarde de ontem em Brasília. Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas nos termos das leis brasileiras. Conclamamos a sociedade a manter serenidade, em defesa da paz e da democracia em nossa pátria. O país precisa de normalidade, respeito e trabalho para o progresso e justiça social da nação, fecha aspas. Lula teve várias reuniões ao longo dessa segunda-feira. Além de se reunir com os chefes dos três poderes, ele conversou com os comandantes das Forças Armadas, com governadores e com prefeitos de capitais. A reação institucional a um dos momentos mais críticos da história da democracia brasileira teve na pauta de todos esses encontros. Você ouviu áudios captados durante a invasão das sedes dos três poderes da República, isso em 3 momentos de domingo. No primeiro, uma turba de milhares de bolsonaristas se agrupa na Praça dos Três Poderes, sob bombas de efeito moral lançadas pela Polícia Legislativa. No segundo áudio, um grupo deles grava imagens de dentro do plenário do Senado. No terceiro, a Polícia Militar do Distrito Federal atua para dispersar os golpistas das proximidades do Congresso Nacional. Os extremistas quebraram vidraças, destruíram móveis, vandalizaram obras de arte, atearam fogo em salas e agrediram policiais e jornalistas. A invasão dos prédios gerou uma cadeia de reações das autoridades ainda no domingo. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, responsável pela segurança da área atacada, exonerou seu secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Advocacia Geral da União pediu a prisão do Torres. Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o fim de janeiro. 300 pessoas foram presas em flagrante ainda no domingo. No começo da madrugada desta segunda-feira, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes afastou Ibanez Rocha do governo do Distrito Federal por 90 dias. Relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos, o Moraes também determinou a remoção de acampamentos bolsonaristas em todo o país. Mais 1.200 pessoas foram detidas no acampamento de Brasília, mantido por golpistas nas imediações do quartel-general do Exército. Outras estruturas foram sendo desmontadas ao longo do dia no país. Esses acampamentos foram montados há mais de 2 meses por golpistas que não aceitam o resultado das eleições. Golpistas que pregam um golpe militar e planejam atentados contra o Estado Democrático de Direito. Atentados como o deste domingo, como a tentativa da explosão de um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília em dezembro, como o ateamento de fogo em carros e ônibus nas ruas de Brasília também em dezembro, e como outros tantos atos criminosos ao redor do Brasil, que incluem bloqueios de estradas, agressões a agentes de segurança, jornalistas e motoristas, destruição de praças de pedágio e até de adutoras de água. A gente citou até agora a série de reações institucionais aos atos criminosos de domingo. Reações que aconteceram depois de uma tragédia anunciada,
que envolveu a leniência de autoridades em várias frentes. Pessoal, ficamos por 60 dias em frente aos QGs e não obtivemos o resultado que nós queríamos. Então agora nós vamos mudar um pouco as manifestações. Então nós iremos de forma ordeira, de forma pacífica, fazer as nossas manifestações em frente à esplanada. Vamos para a esplanada. E se preciso for, de maneira pacífica, de maneira ordeira, nós iremos sim invadir, nós iremos sim nos entrar adentro da Casa do Povo, que é o Congresso. Já a ideia é essa, não é ir para poder ficar com paz e amor, não. É para entrar mesmo, não é com flor, não, filho. É entrar com tudo ou nada. Sabendo que vai levar borrachada, sabendo que vai levar uns tiros, entendeu? Esses áudios que você ouviu foram revelados pelas jornalistas Lilian Tarran e Isadora Teixeira, do portal Metrópolis, em 5 de janeiro. São áudios trocados entre extremistas que revelam os planos de invadir o Congresso no domingo, 3 dias depois. Em canais do Telegram e no Twitter, bolsonaristas circulavam um intitulado Manual Resumido para Retomarmos o Brasil das Mãos dos Bandidos. O manual orienta expressamente a invadir os prédios dos 3 poderes quando houvesse um número suficiente de golpistas e traz seções específicas para caminhoneiros e pessoas do agronegócio. Além disso, havia inúmeras convocações de ônibus para golpistas irem a Brasília de diversas partes do país, muitos deles de graça. Existia, portanto, a informação de que os extremistas estavam planejando os atos em Brasília e que havia ali uma mudança de plano. Sair da frente do quartel-general do Exército para arrumar à Praça dos 3 Poderes. As autoridades tinham essas informações. No sábado, véspera da invasão, dezenas de ônibus chegaram a Brasília e os acampamentos, que estavam se esvaziando aos poucos, acabaram por receber um novo fluxo de gente. Também no sábado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou o uso da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios. Numa entrevista a jornalistas no domingo, horas depois da invasão, o Dino disse que vinha mantendo reuniões bilaterais com o governo do Distrito Federal sobre a chegada de bolsonaristas na capital. Segundo ele, o Ibanez Rocha e a sua equipe falaram que iam manter a ordem pública na região dos prédios dos 3 poderes, que estava tudo sob controle. Então o Dino disse que, de última hora, teve uma mudança de orientação do governo distrital, que permitiu a entrada de golpistas na esplanada dos ministérios, espaço que dá acesso à Praça dos 3 Poderes. De nossa parte, nós organizamos o que nos cabia. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva, não é uma polícia de ordem pública, ela é a polícia judiciária. E eu determinei a convocação ontem da Força Nacional para que houvesse um complemento. A Força Nacional é um complemento à ação da polícia local. Este complemento foi feito, mas, infelizmente, por conta desta mudança de planejamento e omissões que serão apuradas, todas, esse complemento se revelou, obviamente, insuficiente diante da gravidade do que ocorreu. Você ouviu aí o Flávio Dino. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça anunciou a abertura de 3 inquéritos para a Polícia Federal investigar as invasões do Congresso, do Supremo e do Planalto. As 1.500 pessoas envolvidas no ataque que estão detidas, que estão presas, vão responder aos seguintes crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado de Direito, dano ao patrimônio público, associação criminosa e lesões corporais. A polícia também investiga quem financiou essa invasão. Os depoimentos até agora apontam para empresários do agronegócio. Depois da invasão, o Ibanez Rocha gravou um vídeo pedindo desculpa aos chefes dos 3 poderes. E apesar de todo o vandalismo promovido por esses radicais em Brasília nas últimas semanas, ele disse que não esperava que os atos tivessem a gravidade que tiveram. Nós viemos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes
e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. Você ouviu aí o Ibanez se dizendo surpreso. Mas as forças de segurança do Distrito Federal não só não tomaram as medidas necessárias para evitar a invasão, como escoltaram os golpistas na sua marcha do quartel-general até a Praça dos Três Poderes, num trajeto de mais de 1 hora. Num áudio enviado ao governador do Distrito Federal antes da invasão, o secretário de Segurança Pública em exercício, Fernando de Souza Oliveira, relatou um cenário, nas palavras dele, ordeiro e pacífico. O Oliveira estava no cargo porque quem era o titular da Secretaria de Segurança Pública era o Anderson Torres, que está nos Estados Unidos. Governador, bom dia. Delegado Fernando falando. Governador, passar o último informe aqui do meio-dia para o senhor. Tudo tranquilo, os manifestantes estão descendo lá do SMU, controlado, escoltado pela polícia. Tivemos uma negociação para eles descerem de forma pacífica, organizada, acompanhada. Toparam, não precisou conter lá em cima ônibus, é um outro ônibus que vai descer, se descer perto da rodoviária, eles desembarcam ali na Alça Leste e seguem acompanhados pela Polícia Militar. Então, assim, tá o clima bem tranquilo, bem ameno, uma movimentação bem suave e a manifestação totalmente pacífica. Até agora, nossa inteligência está monitorando, não há nenhum informe de questão de agressividade ligada a esse tipo de comportamento. Então, esse é o último informe para o senhor. Tem aproximadamente 150 ônibus já no DF, mas todo mundo de forma ordeira e pacífica. Como os fatos mostraram depois, não teve nada de pacífico e ordeiro nos atos dos extremistas. O efetivo policial na hora da invasão era muito pequeno perto da turba, que depredou o que conseguiu até a chegada de reforços. Além disso, passaram a circular diversos registros de leniência da Polícia Militar, desde imagens de policiais conversando tranquilamente e tirando selfies com os golpistas, até vídeos de agentes de segurança facilitando a entrada de vândalos em prédios públicos. O governo do Distrito Federal foi apontado como o principal responsável pela falta de segurança no domingo. Isso resultou em medidas extremas, como o pedido de prisão do agora ex-secretário de Segurança Pública, a intervenção federal nessa área e também o afastamento do governador. Mas não foi só no âmbito do governo do Distrito Federal que houve brecha para que a turba pudesse invadir os três poderes. O desmonte dos acampamentos bolsonaristas tinha gerado uma queda de braço entre o Flávio Dino, que cobrava uma ação imediata, e o Zé Múcio, ministro da Defesa. O Múcio foi nomeado pelo Lula por ter trânsito com os militares e resistia a remover os manifestantes das proximidades de quartéis, insistindo numa postura de negociação e diálogo. Em falas, ele chegou a contemporizar as manifestações e a chamá-las de parte da democracia, mesmo diante da sucessão de atos apontando o contrário. Os militares, por sua vez, vêm há anos dando sustentação ao golpismo na sociedade brasileira. Membros das Forças Armadas foram contemplados com milhares de cargos no primeiro escalão da administração federal na gestão do Bolsonaro. E os militares acabaram por dar respaldo à estratégia do agora ex-presidente de manter seus apoiadores radicalizados, sustentando uma inexistente fraude nas urnas eletrônicas nas eleições. Em nenhum momento, as Forças Armadas atuaram para dissuadir os fanáticos e seus recorrentes pedidos por intervenção nos poderes da República. E lembrando que os acampamentos também estavam em uma zona militar, ficaram ali por meses. Além disso, no caso do Palácio do Planalto, a segurança não era atribuição só da Polícia Militar do Distrito Federal. Para isso, existe também uma unidade do Exército chamada Batalhão da Guarda Presidencial. No momento da invasão, mesmo diante das informações da chegada de golpistas a Brasília, não havia sequer um soldado protegendo o prédio. Uma reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo revelou que os ataques golpistas aconteceram num momento em que as principais forças de segurança de inteligência do governo federal estavam desorganizadas. A Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e a Polícia Rodoviária Federal passam por um período de transição, por causa de trocas de chefias após 4 anos de governo Bolsonaro. O Nexo conversou com Júlio César Cóssio Rodrigues, que coordena o Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa da Universidade Federal de Santa Maria. Ele falou que existe um aparelhamento dos órgãos policiais e de inteligência na administração federal. Se o governo imaginava que teria desafios nessa ordem, com o que aconteceu hoje,
Acho que o alerta, ontem no caso, acho que o alerta vermelho de fato soou. Estarrece que o Flávio Dino e o José Múcio não tenham percebido esses riscos, né? Nós alertamos muitas vezes ao longo do segundo semestre. Dissemos que não tínhamos mais capacidade de produção de informações confiáveis de inteligência, em razão de muita desinformação, fake news, aparelhamento das forças. A subordinação ao GSI foi terrível para a ABIN, né? Ela tem de sair desse órgão de forma que as informações sejam repassadas diretamente ao presidente. Na opinião do professor, o governo vai ter que acelerar processos de expurgo, demissão de funcionários e reforma de setores inteiros desses órgãos. Se não fizer isso, vai se arriscar cada vez mais a tomar decisões erradas. O questionamento que cabe adicional é qual é a qualidade dos relatórios de inteligência da polícia, do exército, da ABIN para os tomadores de decisão. Não há muita confiança na qualidade desses relatórios, porque houve uma desorganização muito grande desses serviços, né? A confiança de que as instituições estão funcionando, de que os serviços estão funcionando, pode levar a essas percepções erradas sobre os riscos, o tamanho e o radicalismo das manifestações. A invasão dos prédios dos 3 poderes da República seguiu o manual da invasão do Capitólio 2 anos atrás, nos Estados Unidos. Além disso, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro está em solo americano desde 30 de dezembro, quando viajou para não passar a faixa presidencial para o Lula. O redator Marcelo Montanini está escrevendo um texto sobre a repercussão do 8 de janeiro brasileiro lá nos Estados Unidos. Marcelo, quais foram as reações das autoridades americanas ao que aconteceu em Brasília no domingo? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o secretário de Estado americano, Antony Blinken, condenaram os atos terroristas em Brasília e reforçaram o apoio a Lula. Congressistas do Partido Democrata criticaram a permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos e associaram o episódio brasileiro à invasão do Capitólio, sede do Congresso americano, que completou 2 anos na sexta-feira, 6 de janeiro. A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez afirmou no Twitter que os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio ao Bolsonaro na Flórida e destacou que 2 anos depois do Capitólio dos Estados Unidos ser atacado por fascistas, movimentos fascistas no exterior estão tentando fazer o mesmo no Brasil. Outro deputado que se manifestou foi Joaquim Castro, que disse que terroristas domésticos e fascistas não podem usar a cartilha de Trump para minar a democracia, e acrescentou que Bolsonaro não deve se refugiar na Flórida, onde estaria se escondendo da responsabilidade por seus crimes. Os republicanos não se manifestaram, tampouco o ex-presidente americano Donald Trump, aliado de Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, se esquivou das responsabilidades e tentou vincular as manifestações violentas à esquerda. Ele disse: manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia, contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como o ocorrido no domingo, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. E, Marcelo, não é só o Bolsonaro que está nos Estados Unidos, né? O Anderson Torres também está lá, na mesma cidade que o Bolsonaro, Orlando, na Flórida. Qual é a situação jurídica deles? Eles podem, eventualmente, ser mandados de volta para o Brasil? Conversei com os especialistas em Direito Internacional Pedro Dalari, da Universidade de São Paulo, e Luiz Emanuel Cunha, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Eles me explicaram que tanto Jair Bolsonaro quanto Anderson Torres podem ser extraditados, mas para isso é necessário uma decisão do Judiciário brasileiro, depois uma articulação entre os Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, que precisam encaminhar um pedido ao governo americano, que vai analisar e pode aceitar ou não. Outras opções seriam a expulsão ou a deportação. Esses seriam atos unilaterais do governo americano. Para a expulsão, o governo precisa identificar alguma conduta ilícita ou avaliar que a presença de Bolsonaro nos Estados Unidos, por exemplo, poderia trazer risco à sociedade americana. Já a deportação ocorre em relação à permanência irregular no território americano. Bolsonaro entrou como chefe de Estado e não está muito clara a validade do visto dele ou de quanto tempo ele poderia ficar no país. Estando ilegal, poderia ser deportado. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Simone Tebet assumiu o Ministério do Planejamento, dizendo ter uma visão divergente da equipe econômica nomeada por Lula.
mas há sinalizações de que ela e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convergem sobre a necessidade de uma revisão periódica de gastos do governo. O Marcelo Rubissec escreveu um texto sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública como um dos seus temas-chave. Ele vai explicar como é possível operacionalizar essa revisão e quais as implicações políticas do processo. Bom, a gente tem diferentes sinais de que o Haddad e a Tebet querem articular um programa de revisão de gastos. Essas indicações elas vêm desde discursos até entrevistas, passando também por informações de bastidores publicadas em diferentes veículos de imprensa, de que os dois podem até trabalhar juntos nesse assunto. A revisão de gastos é chamada também de Spending Review. É uma prática adotada em alguns países, principalmente países ricos, para tentar melhorar as contas públicas. Basicamente, a ideia é ter um programa institucionalizado de avaliação periódica das despesas públicas. Quer dizer, é como se fosse um pente fino que você faz a cada X tempo para ver exatamente com o que você está gastando. O objetivo, de uma forma geral, é melhorar a eficiência do gasto público. E isso significa achar gastos que são passíveis de corte, o que por si só já pode ajudar a situação fiscal de um país, e também redirecionar essa verba para outros programas que você pode considerar mais prioritários. Por exemplo, você pode encontrar gastos redundantes, cortar eles e encaminhar o dinheiro para outro programa mais importante naquele momento. É lógico que, na prática, não é tão simples assim, porque você tem possíveis obstáculos. Por exemplo, nesse meio tempo você vai precisar fazer negociações políticas que podem dificultar esse trabalho de corte e redirecionamento. Também tem todas as dificuldades de articular um programa de revisão de gastos, que não é uma coisa fácil de fazer. Isso sem falar em outras questões mais específicas do caso brasileiro, como a estrutura dos ministérios e a questão do impacto para os estados e municípios. Vamos ver se a Tebet e o Haddad vão conseguir articular alguma coisa mesmo com todas essas dificuldades. O texto dele você encontra em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da leniência das autoridades diante do golpismo bolsonarista, passando pela reação nos Estados Unidos à invasão dos três poderes no Brasil, até a ferramenta de revisão de gastos públicos que une Tebet e Haddad, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Conrado Corsaletti, produção de Isabela Cruz e César Gaglione, participações de Júlio César Rodrigues, Marcelo Montanini e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até!